Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Introdução à Lógica e Matemática. Nessa videoaula nós faremos a resolução de 3 exercícios que estão constantes na lista 1. São os exercícios número 3, 12 e 18. Então pessoal, iniciando pelo exercício número 3, nós temos aqui um exercício sobre tabelas verdade. Então vejamos bem, o enunciado nos diz o seguinte: determinar os possíveis valores lógicos para a proposição P. Nos seguintes casos, nós vamos examinar aqui os itens E e F. Então vejam bem, pessoal, no item E, o enunciado nos diz o seguinte, que o valor lógico da bicondicional P, sei somente se que, é falso, e que o valor lógico da condicional se que, então P, é verdadeiro. Novamente, nós estamos interessados em descobrir o valor lógico da proposição P. Nesse sentido, eu incluí aqui uma tabela verdade. Novamente, por simplicidade, nós resolveremos os dois itens utilizando uma única tabela verdade, já que as proposições simples componentes são exatamente as mesmas. Então, para resolver o item E, nós utilizaremos apenas as 4 primeiras colunas dessa nossa tabela verdade aqui. Então vamos preencher. Repare que aqui eu tenho a bicondicional P, sei somente se que. Então vamos completar primeiramente essa coluna aqui. Nós sabemos que a bicondicional é verdadeira quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Então aqui nós teremos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Correto? Bom, depois colocamos aqui a condicional se que, então P. Tá? Se que, então P. Se, segunda coluna, então primeira coluna. Então vejamos bem, na primeira linha aqui nós temos se V, então V. Então nós temos como resultado verdadeiro. Na segunda linha começa com falso, então verdadeiro. Na terceira linha nós temos se V, então F. É o único caso que a condicional é falsa. E na última linha nós temos se F, então a condicional é verdadeira. Bom, pessoal, agora nós temos que procurar aqui as linhas que satisfazem o enunciado do exercício. Ou seja, bicondicional falsa, então tem que ser uma dessas duas linhas, ou a segunda ou a terceira, e condicional verdadeira. Então, isso só ocorre aqui na segunda linha. Tá bom? Então nós estamos nesse caso aqui, correto? Então vamos colorir essa linha aqui de uma maneira diferente. Vamos colocar aqui em amarelo, certo? Então é o único caso onde a bicondicional é falsa, mas a condicional é verdadeira. Nesse caso ele quer saber o valor lógico de P. Então nós vemos aqui, acompanhando essa linha, que P é verdadeiro. Correto? Então no item E, a resposta é a seguinte: o valor lógico da proposição P só pode ser verdadeiro. Correto? Passando agora ao item F, nós precisaremos terminar de completar essa tabela. Então veja bem, agora o valor lógico da negação da disjunção é falso. E da condicional se que, então P, tem que ser verdadeiro. Então vamos lá, vamos fazer primeiro a conjunção. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Aqui também verdadeiro, verdadeiro. O único caso falso será na última linha, que nós teremos proposição falsa ou proposição falsa. Correto? Bom, agora aqui na última coluna nós temos a negação. Então é só inverter o valor lógico da coluna anterior. Teremos essa situação aqui. Correto? Agora nós temos que procurar o caso em que
a negação da disjunção é falsa. Então nós temos uma dessas três opções. E, ao mesmo tempo, a condicional é verdadeira. Então nós temos aqui, ó, essas duas opções. Correto? Então tem essas três, mas aqui na condicional, simultaneamente, falso a negação da disjunção e verdadeira condicional, nós teremos essas duas primeiras linhas. Correto? Então, colorindo agora essas duas linhas aqui de uma maneira diferente. Vamos colocar aqui verde. Tá? Nós teremos essas duas linhas são o único caso em que a negação da disjunção é falsa, mas o C, então, a condicional é verdadeira. Nesses dois casos, pessoal, repare que a proposição P é verdadeira. Então, nós temos aqui que a resposta do item F também é que a proposição P é uma proposição verdadeira. Correto? Seguindo, então, temos aqui o exercício número 18. Ele nos diz o seguinte: escreva em linguagem corrente a negação das proposições a seguir. Trabalharemos aqui, pessoal, com os itens A e D. Tá? Ainda existem os itens B e C lá na lista de exercício, que são a negação da condicional e a negação da bicondicional. Correto? Então vejamos bem, no item A ele diz o seguinte: se rosas são vermelhas, então violetas são azuis. Qual seria a negação dessa condicional? Antes de resolver esse exercício, eu trouxe aqui uma informação que está estabelecida tanto nos nossos materiais como também no exercício 17 da lista 1, que nos afirma o seguinte: a negação da condicional se P então Q é equivalente à proposição P e não Q. Correto? Então vamos lá. Analisamos de novo aqui. No item A, nós temos aqui um conectivo C então, ou seja, nós temos aqui uma condicional. Então essa proposição aqui, se nós considerarmos P como sendo a proposição rosas são vermelhas e Q como sendo a proposição violetas são azuis, a proposição do item A nada mais é do que a condicional se P então Q. Nesse caso, nós queremos a negação, então nós queremos negar se P então Q. Pelo resultado obtido no exercício 17, nós temos que essa negação é proposição P e não Q. Então, é isso que nós temos que escrever. Então, a negação nesse caso aqui seria: rosas são vermelhas e a negação de quê? A negação da proposição Q. Que seria, então, violetas não são azuis. Correto? Essa é a negação da condicional. Lembrando aqui, então, que o conectivo passa a ser o conectivo E. Correto? Bom, pessoal, então passando adiante, no item D, nós teremos aqui: rosas são vermelhas, C e somente C, violetas são azuis. Ou seja, essa proposição do item D nada mais é do que a proposição P, C e somente C, Q. Voltando ao exercício 17, a segunda parte dele nos ensina como negar uma proposição do tipo C e somente C. Lembrando que o C e somente C pode ser traduzido na aplicação de duas condicionais. Então nós temos a negação das duas condicionais aqui, que seria P e não Q, ou não P e Q. Então, escrevendo
essa negação, ficaríamos assim, ó. P e não que. Ou seja, rosas são vermelhas e violetas não são azuis. Correto? Ou rosas. Ou não P e que. Rosas não são vermelhas e violetas são azuis. Correto, pessoal? Bom, então, antes de finalizar esse exercício, vamos só verificar a lógica aqui por trás do raciocínio, dessa negação. Então, vejamos. A condicional se, então, ela transmite a ideia de causa e consequência. Se a proposição P ocorre, então a proposição Q tem que ocorrer. Quando nós negamos ela, nós estamos querendo dizer que a proposição Q não é uma consequência da proposição P. Em outras palavras, nós estamos querendo dizer que a proposição P pode ocorrer sem gerar Q como consequência. Ou seja, a proposição P e não Q é verdadeira, pode ser verdadeira. Correto? Essa é a ideia por trás da negação da condicional e da negação da bicondicional. Correto? Bom, pessoal, então finalizamos assim o exercício número 18. Agora, passaremos então a analisar o exercício número 21, que nos diz o seguinte: indicar a regra de inferência que justifica a validade dos argumentos. Aqui estaremos trabalhando apenas com os itens A e B. Correto, pessoal? Então veja bem, esse exercício ele é bastante simples. Nós só queremos dizer qual a regra que nos permite obter a conclusão apresentada. Vamos ao item A. No item A ele apresenta o seguinte argumento: temos uma única premissa, que é a condicional se P então Q. E temos uma conclusão que é se P então Q ou não R. Correto? Bom, esse argumento, pessoal, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, tá? Nós vimos que todo argumento está associado a uma condicional ou a uma implicação. Então vejamos bem. Eu estou dizendo aqui que se P então Q implica, né, ou tem como conclusão se P então Q ou uma outra proposição. Então vejamos bem. Essa proposição R ou não R, ela não aparecia como premissa. Não aparecia como premissa. E agora eu estou colocando ela como parte da minha conclusão. Então o que nós estamos fazendo? Eu sei que a premissa é verdadeira, é assim que nós analisamos argumentos. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Então vamos lá. Supondo que a nossa premissa se P então Q é verdadeira. Então, dado que essa proposição é verdadeira, eu posso concluir que ela ou qualquer outra proposição vai ser verdadeira. Porque o conectivo ou, ele será verdadeiro sempre que uma das duas proposições for verdadeira. Não precisa ser as duas. Então, dado que, por hipótese, a primeira já é verdadeira, a disjunção será verdadeira de qualquer modo. Correto? Então, essa é a ideia que está por trás desse exercício. O nome dessa propriedade é adição. Correto? Por que adição? Porque, dada uma proposição, nós adicionamos a ela uma outra proposição e continuamos garantindo a veracidade da mesma. Passamos ao item B.
nós queremos verificar esse argumento. Não P é válido e se Q então R é válido, concluindo que não P é válido. Então nós temos o seguinte, esse argumento ele significa a mesma coisa do que essa implicação aqui. Não P e se Q então R implica em não P. Aqui a ideia por trás disso é bastante simples. Ela é a seguinte: olha, eu sei que vale não P e eu sei que vale essa outra proposição. Então, se valem as duas, eu sei que cada uma delas é válida individualmente, porque o conectivo E só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Correto? Então, dados que duas proposições são verdadeiras, eu posso concluir que cada uma delas é verdadeira separadamente. O nome dessa propriedade é simplificação. Ok? Tudo isso está lá na nossa aula de regras de inferência e argumento. Correto, pessoal? Então, nessa videoaula nós ficaremos por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.